Que emoção, não tem como começar de outra forma. Eu podia chegar e abrir com um texto esse momento, mas a verdade é que o meu coração está acelerado e eu estou muito emocionada desde a hora que eu te vi pela primeira vez entrando aqui, porque é um sonho realizado estar ao lado da senhora hoje. A senhora inspira e a senhora é mais linda do que eu imaginava, eu já te disse isso antes. E esse ano a lei completa 18 anos, o Instituto Maria da Penha completa 15 anos, ano passado foram 40 anos do caso de violência, tentativa de homicídio contra a senhora, mas a senhora continua sonhando como se a vida estivesse só começando. E eu acho que para a gente iniciar essa conversa, eu queria saber quais são os sonhos de Maria da Penha. Não a Maria da Penha símbolo da luta, não a Maria da Penha ativista, porque essa a gente conhece, a gente vê as entrevistas, a gente consome os conteúdos. Maria da Penha mulher, quais são os seus sonhos? Eu acho que foram 40 anos de muita luta. Os 2 primeiros de muito sofrimento, né, para eu me adaptar a uma nova vida, né, uma vida de cadeirante, né, depois do momento mais triste, que foi um momento de recuperação da vida, de recuperação dos movimentos, depois aprender a viver com cadeirante, depois começar a entender a violência doméstica no mundo e depois a encontrar pessoas que me deram força, por exemplo, o movimento de mulheres da minha cidade, principalmente no início da minha luta, que me encorajaram e me fizeram conhecer o quão cruel é a violência contra a mulher. Mas o meu sonho não acabou, porque a lei existe, é considerada pela ONU uma das 3 melhores do mundo no enfrentamento da violência contra a mulher, mas nós precisamos fazer muito ainda. A Lei Maria da Penha determina a importância de educar a população a partir do ensino fundamental sobre os direitos de todas as pessoas, e no caso da Lei Maria da Penha, os direitos da mulher, né? E nós não temos visto isso. Por exemplo, a lei determina que a mulher procure denunciar, se ela é vítima de violência, que ela procure denunciar o seu caso. Mas denunciar onde? Como é que ela sabe que ela está sofrendo um tipo de violência? Muitas vezes ela aprendeu na sua casa, vendo o seu pai bater na sua mãe ou outros tipos de violência, e ela pensa que aquilo é normal de toda a família, né? E essa criança, e essa jovem, essa mulher precisa se conscientizar a partir da educação. Por exemplo, a gente ter, para a mulher que é vítima de uma relação que não lhe dá prazer, uma relação que lhe traz sofrimento, uma relação que a desrespeita, uma relação que a maltrata, que essa mulher tenha a opção de ir a um centro de referência da mulher. Essa é uma política pública de extrema importância que a Lei Maria da Penha trouxe. Nessa política pública, a mulher vai ser atendida por um serviço social, um serviço psicológico e um serviço de advogados. O que é que essa equipe vai informar para essa mulher? Vai conscientizá-la sobre os seus direitos, vai ouvir essa mulher e vai orientá-la corretamente para sair daquela situação antes que aconteça o feminicídio. Então, o Centro de Referência da Mulher deve existir dentro de uma unidade de saúde, que é o local que todos os habitantes do município entram para cuidar da sua saúde. Então, discretamente, essa mulher entra na unidade de saúde, procura o centro de referência, vai se orientar sobre os direitos. O centro de referência vai encaminhar essa mulher para uma macro-região do estado, onde ela seja abrigada numa casa-abrigo, né? Tenham lá condições de seus filhos serem
e poderia ir para a escola daquela macro-região e ela poder denunciar na delegacia. Isso é um sonho para a senhora? É um sonho. E eu sempre tenho colocado isso nas minhas palestras. Outro sonho assim que eu sonhei e está sendo iniciado foi a questão das prateleiras Maria da Penha. Porque a gente sabe que nas escolas o comportamento de muitas crianças são oriundos de vivências violentas dentro de casa. Então é necessário que os professores de todas as escolas, não só as públicas, mas as públicas, o Estado tem a obrigação de cumprir isso. O artigo 8º da Lei Maria da Penha, né? Levar a informação sobre a importância do respeito ao outro, a importância do respeito à mulher, especificamente em relação à Lei Maria da Penha, entendeu? Orientando e observando essas crianças para que elas sejam atendidas na própria escola, né? Que faça a desconstrução dessa cultura que elas trazem de casa para dentro da escola e que vão continuar na sua vida adulta. A senhora, apesar de tudo que passou, e foi muita coisa, carrega esse sorriso no rosto e um olhar de muita esperança. Primeiro foi Deus ter me atendido, que eu pedi muito a Deus no momento em que eu senti que a minha vida estava se indo, que Ele me deixasse sobreviver de qualquer jeito, mas não deixasse minhas filhas na orfandade. E Ele me atendeu. Eu fiquei viva porque eu pedi para ficar viva. Depois eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me ajudaram, me deram um apoio muito grande e me fizeram entender que o que eu passei era uma violência doméstica, porque eu não entendia. Eu não tinha o conhecimento que hoje todos precisam ter, né? Que a violência doméstica está presente na sociedade, através de vários tipos de violência. A única violência que eu conhecia era a violência física, que eu tinha conhecimento, porque na vizinhança onde eu morava, quando criança, existia casos de pessoas que batiam nas suas mulheres. Mas antes da primeira tentativa de homicídio, de feminicídio contra a senhora nunca tinha sofrido violência física nessa relação? Que eu quero até dizer que não são só as pessoas de uma classe social menos favorecida que são violentos, não. Quem tentou me matar era um professor, economista, colombiano, que fez um curso de mestrado na USP, onde eu o conheci, e que naturalizou-se brasileiro porque o nascimento da nossa primeira filha lhe permitiu a naturalização. Não existe esse perfil que as pessoas pintam a respeito do agressor, né? São homens de diversas classes sociais, homens com hábitos diversos, às vezes que tratam muito bem as pessoas na rua, que são socialmente muito agradáveis e em casa, né, agem de maneira completamente diferente. E muitas vezes é por isso que as vítimas são silenciadas, invisibilizadas e muitas vezes desacreditadas. Porque ele é tão bom lá fora, né? Ele é tão legal, ele é um profissional tão competente. Né? Exatamente, é isso mesmo. Eu pertencia ao grupo que ele pertencia de amigos, era uma pessoa prestativa, pessoa querida por todos, e no momento em que ele naturalizou-se, ele mostrou a sua verdadeira face. Quer dizer, dentro de casa, ele era uma pessoa totalmente diferente. Sim. E aí a senhora sofreu vários tipos de violência psicológica, e não sabia nomear isso, assim como tantas mulheres hoje, mesmo diante da lei, né, ainda não sabem nomear o que vivem. Mas a senhora havia sofrido violência física até então? A única violência física foi essa tentativa de homicídio, mas violência psicológica eu sofria muito, violência patrimonial eu sofri, quando ele falsificou documentos meus. As pessoas às vezes acham que a violência está presente quando existe a violência física e aí sim a violência surgiu na relação, né? As outras formas de violência tão sofisticadas, elas às vezes são difíceis da gente perceber, difícil de nomear, e aí
Parece que só é grave quando a violência física é muito grave. Exato. Se não, a violência física não deixar muitas marcas, porque talvez poucas marcas não sejam nem suficientes para esse olhar da sociedade de falar, nossa, isso aqui é grave de verdade, né? A senhora não havia sofrido violência física antes da tentativa De homicídio. de homicídio. Depois que a polícia descobriu que o tiro que eu recebi não fora devido a um assalto, mas sim por um crime premeditado por ele, entendeu? Então foi descoberto outros tipos de violência. Isso. Enquanto eu estava hospitalizado, outros tipos de violência aconteceram. Sim. Ele me fez passar uma procuração para ele, através da minha impressão digital, com direito a todos os meus bens. A violência que eu vivi com ele, a violência psicológica, em relação a mim e em relação ao sofrimento que minhas filhas sofreram. Sim. Eu sofri esses dois tipos de violência psicológica. E foi uma vitória muito grande a violência psicológica se tornar crime, mas é muito recente isso, né? Tem muito pouco tempo que a violência psicológica se tornou um crime. Isso. Eu imagino a dificuldade que deva ser das mulheres que sofrem violência psicológica, que ainda não sofreram a violência física, mas que podem sofrer a qualquer momento, denunciar uma violência que não deixa marca visível aos olhos, mas que dilacera a alma, que mata em vida. Né? E como é que você pode provar até para a própria família que você sofre aquele tipo de violência psicológica se você não tem marcas? Ninguém vai acreditar, a não ser a família que lhe conhece. Mas o círculo de amizade do casal fica difícil de acreditar que a violência psicológica que a vítima fala que sofre, que aquele homem, com aquele status, né? Com aquela posição, aquela educação, né? Aquela maneira cortês de tratar os outros, é capaz de fazer aquilo, não acredito. E a senhora falou que quando tudo isso aconteceu, o movimento de mulheres foi o que ajudou muito. Exatamente. Então o movimento de mulheres chegou até a mim e disse que eles estavam trabalhando essa questão, né? Porque era muito número de mulheres que sofriam violências psicológicas, violências emocionais, né? E que não tinham como provar. A gente vê a revitimização de mulheres no judiciário, a gente vê a revitimização de mulheres na sociedade, né, na acolhida da família, às vezes, e é preciso que a sociedade inteira entenda que essa mulher não está só, ou não deveria estar só. O tema da campanha desse ano é Não Estamos Sós, né? E aí eu queria saber quando foi que a senhora percebeu que a senhora não estava só. No momento em que o movimento de mulheres me amparou, né? E que eu comecei a me conscientizar que realmente nós mulheres vivemos numa situação de sem direitos, né? E então eu me juntei a esse movimento e foi graças a ele que, apesar do meu processo ter passado 19 anos e 6 meses para ser finalizado, ele foi finalizado graças a uma denúncia que o movimento de mulheres fez. Quero registrar aqui a importância do CEGIL e do CLADEM, que denunciou o meu caso na OEA, no Comitê Interamericano de Direitos Humanos da OEA, e que, ao ser analisado o meu processo, a OEA enviou ofícios ao Brasil pedindo o encerramento do processo, a prisão do agressor e a mudança legislativa que hoje nós temos. Uma lei que leva o seu nome. E que, a pedido também da própria OEA, que solicitou que eu fosse me desse uma homenagem simbólica sobre a importância daquele momento. Qual foi a sensação na hora que esse processo foi finalizado e falaram: a senhora tem noção do que está acontecendo? Me emociona, né? Agora existe uma lei, né, que vai dar a possibilidade, que torna possível essa mulher ser escutada, porque a denúncia, né, ela é
Essa é a possibilidade dessa mulher ser escutada, amparada e ter justiça. É a possibilidade de tudo isso. Quando chegaram para a história, eu falei, vai existir uma lei agora no nosso país. Uma lei que protege mulheres. Uma lei que protege mulheres em situação de violência doméstica familiar. E essa lei vai ter o seu nome. Qual foi a sensação? Olha, eu soube que a lei ia ter o meu nome na véspera da sanção da lei. Porque uma jornalista me ligou e disse, a senhora vai estar presente amanhã, né, em Brasília e tudo mais, e aí qual é a sensação que a senhora tem de ter uma lei batizada com o teu nome? Eu digo, o quê? Batizada com o meu nome? Ah, a senhora não sabia? Eu disse, não, graças a Deus que eu não sabia. Porque não, eu ia chorar lá na hora. Eu fiquei muito feliz, né? E eu acho que a lei pega mais com o nome de uma pessoa, né? Do que com o número da lei. O número da lei. Não é? Fica mais fácil de falar Lei Maria da Penha do que Lei 11.340/2006. Mas e aí quando chegam mulheres que falam assim, eu tô viva hoje porque eu pude denunciar. Como é isso para a senhora? É muito emocionante. Quando eu comecei a viajar, logo após a sanção da lei, era incrível o número de pessoas que, depois da minha palestra, queriam tirar uma foto comigo e chegavam e diziam, eu estou salva por conta da sua lei. Entendeu? É muito emocionante isso, viu? É muito forte. E assim nos chama a cada vez mais a gente procurar melhorar, alertar e ver a importância dessa lei para a sociedade, né? Que mais políticas públicas sejam criadas, que haja assim, mais compromisso do público e do privado. Esse ano não só é um recado para as mulheres que estão vendo esse conteúdo, que vão comprar as camisas, mas é um recado para a senhora também, assim, a senhora não está só não, a senhora tem nos apoiado historicamente, através da lei, através do símbolo que a senhora a senhora tem dado força, sem às vezes a gente nem te conhecer, a senhora dá força pra gente, só da gente lembrar que existe a Lei Maria da Penha, sabe? Eu sei que existe a Lei Maria da Penha, é quando não tem esperança de nada, a gente sabe que tem a Lei Maria da Penha. Olha, eu diria para as mulheres principalmente que elas hoje têm uma lei que garante os seus direitos e que lutem por esses direitos, conheçam os seus direitos e procurem fazer com que na sua cidade os seus direitos sejam garantidos através da criação de políticas públicas. Porque sem a política pública fica difícil a garantia dos direitos das mulheres.